Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Jailson. Hoje, dia 27/9/2024, 8 horas e 34 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial todos os advogados que estão aqui para fazer sustentação oral. Dando início à sessão de julgamento, eu peço a todos que abram o processo relativo ao IM 4098536, Imbra Indústrias Químicas Limitada, processo de minha relatoria. Doutor Leonardo está presente para fazer sustentação, doutor Lucas está presente para fazer sustentação oral. É um recurso misto. Eu vou passar a breve leitura dos principais pontos do processo e eu já abro para sustentação oral. Doutor Lucas está com... O senhor poderia abrir o vídeo, a câmera? Tá, ok. Obrigado. O processo contém apenas uma acusação, né? Recebimento e transporte de mercadorias no valor total de tanto, acompanhados de documentação fiscal inábil e, portanto, desacompanhados de documentação fiscal nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES. As notas fiscais inábeis foram supostamente emitidas por Nayara Comércio de Grãos Limitada e número tal, empresa que teve a nulidade da sua inscrição estadual constatada através do processo número tal. A primeira instância, ela manteve, a contribuinte apresentou defesa, a primeira instância decidiu julgar parcialmente procedente o IM, manteve a acusação e reduziu o valor da multa de 35% para 25%, em razão da alteração promovida pela Lei 16.457 de 2017. A representação fiscal, em parecer de recurso de ofício, manifestou-se pela manutenção da redução promovida pela primeira instância. A decisão foi anulada em sede ordinária pela 9ª Câmara Julgadora. No retorno, a primeira instância manteve a acusação e reduziu a multa. A 2ª Câmara Julgadora cancelou integralmente a acusação. Em sede especial, a Igreja de Câmara Superior deu provimento ao recurso especial da Fazenda. E para declarar a nulidade da decisão proferida em sede ordinária, assim os autos retornaram para novo julgamento. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra ao patrono. Fique à vontade, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos aqui presentes. Bom dia a todos. Bom, como perfeitamente relatado, e antes eu gostaria só de deixar claro que eu buscarei ser o mais breve possível. A jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas é até a recente jurisprudência já é sólida nesse caso, então eu vou ser bastante breve, sobretudo destacando essa jurisprudência. Bom, como perfeitamente relatado, a acusação fiscal é de que a recorrente teria estocado mercadorias acompanhadas de documentos fiscais inábeis, emitidas pela empresa Nayara. A recorrente apresentou a impugnação, por meio da qual esclareceu tratar-se de operações de industrialização por encomenda contratadas por empresas terceiras, né? As quais estas, sim, as contratantes, e não a recorrente, adquiriram matéria-prima da fornecedora reputada irregular e determinaram, por sua conta e ordem, a entrega de tais mercadorias no estabelecimento da recorrente. Em primeira instância, a Delegacia Tributária de Bauru julgou parcialmente procedente o AIM, ratificando apenas a multa, e após a interposição do recurso ordinário, no qual a recorrente destacou novamente a ausência de infração em razão da inexistência de operações mercantis realizadas com a empresa Nayara irregular, a colênia da 2ª Câmara Julgadora entendeu acertadamente pelo cancelamento integral da autuação. Foi interposto, à época, um recurso especial da Fazenda Pública, que obteve provimento em sua arguição de nulidade, a qual consistia numa nulidade por uso de premissa falsa, que é, inclusive, uma arguição que está caindo no esquecimento da colênia da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, agora, resumindo cada vez mais os fatos, os autos retornaram a essa colênia da Câmara para nova análise em instância ordinária. Bom, tendo em vista a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, sobretudo em casos dessa mesma recorrente, é certo
aqui que o presente AIM restará cancelado, seja pela impossibilidade da imputação de qualquer ilícito à recorrente por não ter ela praticado atos de mercancia com a empresa reputada irregular, ou seja, pela prova da efetividade das operações praticadas com tal empresa pelos clientes da recorrente, as empresas contratantes dessa industrialização por encomenda, e especialmente pelo fato de que o transporte das mercadorias sequer estava sob responsabilidade da recorrente, né? Com relação a essa responsabilidade dos transportes, vale só destacar brevemente que constam nesses autos os documentos auxiliares de conhecimento de transporte, né, os quais demonstram que o transporte das mercadorias por conta e ordem dos encomendantes era de responsabilidade da empresa Nayara, a reputada irregular. Como sempre ocorreu, inclusive, nas operações da recorrente. A recorrente tem outros autos de infração sobre essa mesma matéria que têm sido cancelados, e em todos a responsabilidade nunca foi da recorrente. Nesse contexto, a solução, não caberia outra solução aqui, senão aquela fornecida pela Câmara Superior no auto de infração 4101784-5, em julgamento ocorrido recentemente, no dia 18 de junho de 2024, cuja acusação, além de ser idêntica à hora enfrentada no presente processo, também foi lavrada contra a recorrente. Naquele caso, a autuação foi cancelada, em que se deu pelo reconhecimento, a unanimidade de votos, inclusive, de que não caberia à recorrente, na qualidade de mera prestadora de serviço de industrialização por encomenda, a comprovação da efetividade das operações de aquisição das mercadorias, uma vez que ela não realizava qualquer ato mercantil com a fornecedora declarada irregular, exatamente como ocorre no presente caso. A propósito, o juiz relator daquele caso, o juiz Fábio Henrique Bordini, participou de outros julgamentos que tratavam da mesma situação. A realização, a operação, ela é muito simples, né? A Nayara é fornecedora de matéria-prima, o cliente final dela são as encomendantes da recorrente, só que antes dessa mercadoria chegar no cliente final, ela passa por uma industrialização por encomenda contratada por conta e ordem dessas encomendantes. Então, a recorrente aqui, ela não realizou, ela não participou desse ato mercantil. E é justamente esse o entendimento que a Câmara Superior entendeu, justamente por não existir relação mercantil entre o industrializador por encomenda, dentro dessa relação entre fornecedor inidôneo e o cliente final, como ele não participa do objeto mercantil, ele não pode ser responsabilizado quando o fornecedor é declarado inidôneo. Bom, agora já caminhando para o final, eu agradeço o tempo que me foi ofertado aqui, fico à disposição caso tenha restado qualquer dúvida sobre o caso, e muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Lucas, pela belíssima exposição e pela sustentação oral, tá? Meu voto já estava disponível. Vou passar a leitura dele, ultrapassando a leitura do relatório, né? E a partir do item 7 do voto, tá? Trata-se de recurso de ofício ordinário. O AIM relata conduta infracional de recebimento e transporte de mercadorias acompanhadas de documento fiscal inábil. As notas fiscais inábeis que acobertaram as mercadorias foram supostamente emitidas por Nayara, Comércio de Grãos Limitada, empresa que teve a nulidade de sua inscrição estadual constatada através do processo número tal. A decisão recorrida manteve parcialmente o AIM, tendo em vista que reduziu a penalidade devido às alterações promovidas pela Lei 16.497/2017, recurso de ofício. No recurso de ofício, a DRF, em parecer de recurso de ofício, manifestou-se pela manutenção da decisão promovida pela primeira instância. A redução da multa pela primeira instância tem fundamento na Lei 16.497/2017, que alterou o valor da multa. Considerando o disposto do artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, mantém a redução da multa. Descarte, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Passo ao recurso ordinário. No recurso ordinário, as folhas tais alega-se ausência de responsabilidade, pois o recebimento se deu em operações de industrialização por conta e ordem de terceiro.
No caso, a autuada figura como industrializadora por conta e ordem de terceiros. Sendo assim, recebeu mercadorias da Naiara, que figura como emitente das notas fiscais declaradas inidôneas, por simulação de existência de estabelecimento. As mercadorias foram remetidas para a industrialização por conta e ordem de 3 estabelecimentos: Carina, Nexo Oleum e Work Plastic. Nesse contexto, entende a recorrer que não poderia ser responsabilizada, pois não transacionou diretamente com o estabelecimento emitente das notas fiscais que acobertaram o recebimento das mercadorias, Naiara. Os documentos juntados aos autos confirmam a existência de operação triangular de industrialização por conta e ordem de terceiros, em que a autuada figurou como industrializadora. Tem o entendimento de acusação de recebimento de mercadorias desacompanhadas em situações análogas e que a autuada figurou como industrializadora deve prevalecer, mesmo em situação em que restou comprovada que a infração foi praticada com dolo, fraude ou simulação. No entanto, a Igreja Câmara Superior, em recente decisão, afirmou o entendimento contrário a respeito da matéria, conforme decisão exarada no julgamento do AIM 401.784, dígito 5, a qual transcrevo parte do julgado e adoto como razão de decidir. Vou passar a leitura da decisão, que diz o seguinte, tá? Ela até cita outra decisão no mesmo sentido. Diz a decisão da Câmara Superior. A título de contextualização, o autuado Imbra recebeu óleo de soja demogado para industrialização por encomenda de seus clientes, Carina, Nexo Oleum e Dispafil. Óleo este que foi adquirido pelos encomendantes junto à Croyle e entregue diretamente no estabelecimento autuado, por conta e ordem para industrialização, Croyle matriz e filial. Tiveram suas inscrições declaradas nulas em procedimento de constatação de nulidade de inscrição estadual, PCN. O venerando acordo recorrido manteve a acusação sobre o fundamento em síntese de que, tendo o autuado recebido mercadorias desacompanhadas de documentação hábil de suposta emissão de Croyle, incorreu na infração ao artigo 203 do RICMES, bem como não logrou comprovar os requisitos para a configuração de sua boa-fé. O recorrente sustenta ser incabível que lhe seja exigido comprovar a efetivação da realização de compra e venda da mercadoria, operação da qual não participou, posto que havia entre terceiros Croyle, Carina, Nexo Oleum e Dispafilme. Aduz que sua atuação se limitou à industrialização por encomenda e que jamais manteve relação comercial com o contribuinte que teve sua inscrição estadual declarada nulo. Conheço do recurso, vez que caracterizado o dissídio em face dos acordos paradigmas proferidos nos processos referentes ao IM 4098536, dígito 2, e 3144-149, dígito 0, que, cuidando de situação fática da mesma natureza, decidiram que nas operações de industrialização por encomenda, a inidoneidade dos fornecedores e encomendantes não implica infração por parte do industrializador, que teve as mercadorias por conta e ordem de seus clientes, autores da encomenda, salvo se comprovado que agiu com dolo, fraude ou simulação, ou se o fornecedor já se encontrasse com a inscrição cassada na data das operações. Não acolha as objeções da recorrida quanto ao conhecimento. Eis que não há entre os casos cotejados distinções fáticas relevantes que lhes retirem a similitude necessária à configuração do dissídio interpretativo, que é inconteste e requer uniformização por esta colém da Câmara Superior. No mérito, não obstante a notória qualidade técnica e jurídica dos ilustres subscritores do acordo recorrido, entendo que o apelo do contribuinte deve ser provido, devendo ser prestigiado o entendimento exarado nos acordos dos paradigmas. Com efeito, no caso dos autos, temos claramente duas relações negociais distintas, a saber, a primeira, entre Carina, Nexo Oleum e Dispafilme em face de Croyle, que encabularam supostamente a operação de compra e venda de óleo de Gamagol. A segunda, entre o autuado Imbra, na qualidade de prestador de serviço de industrialização por encomenda e seus clientes, Carina, Nexo Oleum e Dispafilme, na qualidade de encomendantes. Tendo sido cassada a inscrição da suposta fornecedora Croyle, competiria aos contribuintes Carina, Nexo Oleum e Dispafilme comprovar a efetividade das operações de aquisição das mercadorias, óleo degomado, e não ao hora autuado, que não entabulou operação com o fornecedor inidôneo, não havendo nos autos qualquer imputação ou provas de que a Imbra tenha concorrido para a sonegação, consoante se extrai da decisão atacada. O fato de os encomendantes
terem mandado entregar as mercadorias diretamente do estabelecimento industrializador, sem transitar pelos seus, não implica em que o autuado tenha recebido mercadoria da Croio, pois juridicamente as recebeu de seus clientes, encomendantes. Justamente por isso que o regulamento de ICMS determina que o encomendante emita a nota fiscal de remessa simbólica de mercadoria, que é de sua propriedade, para dar baixa em seu estoque e permitir a entrada no estoque do industrializador. Assim, ainda que o autuado tenha recebido fisicamente as mercadorias acompanhadas de documentos de suposta emissão da Croio, o fato é que as mercadorias juridicamente de seus clientes autores de encomenda acompanhados de documentos fiscais hábeis por estes emitidos, não incorrendo em ofensa ao artigo 203, a ponto que a decisão pela cassação das inscrições estaduais da matriz e filial da Croio se deu em 2016, conforme indicado da acusação. Portanto, posteriormente ao recebimento das mercadorias ocorrido no período de 10 de 2012 a 7 de 2013, item 1, e de 9 de 2013 a 12 de 2013, item 2. O artigo 22A estabelece, transcreve o artigo 22A a decisão recorrida e continua. O autuado não realizou operação ou prestação com contribuinte declarado idôneo, mas sim com seus próprios clientes e encomendantes da industrialização. Portanto, não lhe compete a comprovação da regularidade fiscal de terceiros com quem não operou, ainda que tenha tentado fazê-lo ao longo do processo. Advirto que, consoante restou asseverado na instância ordinária, não há provas de que o autuado tenha concorrido para a sonegação fiscal. Houvesse tal prova, o entendimento seria diverso. Então, é o que basta aqui para... continua o voto da Câmara Superior, né? Dr. Fábio continua falando o seguinte: nesse sentido, já decidiu a Igreja de Câmara Superior em processo de minha relatoria nos autos da RT 6, 41-28589-2017-2019, sessão realizada em 1/11/2022, bem como observado pela recorrente petição de folhas tais. Então, eu continuo no meu voto. Assim, considerando que a autuada figurou como industrializadora por conta e ordem de terceiros, e ainda existe prova de que a mesma agiu com dolo, fraude, simulação, adota o entendimento da Igreja de Câmara Superior para cancelar integralmente a acusação, pois a autuada, como mencionado no voto acima transcrito, abre aspas, não realizou operação ou prestação com o contribuinte declarado idôneo, mas sim com seus próprios clientes e encomendantes da industrialização. Portanto, não lhe compete comprovação da regularidade fiscal de terceiro com quem não operou, ainda que tenha tentado fazê-lo ao longo do processo. Por oportuno, caso este não seja o entendimento desta colenda da Câmara Julgadora em relação ao método, adianto posição em relação à multa aplicada. Com relação à multa, a recorrente entende que a penalidade deveria ser de 17,5%, vez que não seria responsável pelo transporte. Acolho a tese recursal. As notas fiscais indicam que o transporte é por conta e ordem do destinatário. Neste caso, entendo que o destinatário seriam as adquirentes e não a autuada, até porque não ficou comprovada a negociação entre a autuada e a remetente das mercadorias. Registros que foram apresentados, conhecimentos de transportes para parte das operações, folhas tais, conforme indicado pela recorrente do apelo recursal. Ainda observo que as notas fiscais de remessa simbólica indicam que o frete é por conta da remetente. A exemplo, cito as quatro notas fiscais. Assim, entendo pela existência de dúvida razoável que milita a favor da recorrente, vez que não ficou comprovado que a recorrente foi responsável pelo frete. Eu disposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Reconheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento para cancelar integralmente a acusação. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para a discussão. Só um minuto. O voto já está registrado, ele já também já estava disponível. Eu abro para discussão, tá? A matéria, eu andei pesquisando, a matéria da Câmara Superior segue o mesmo entendimento. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se quiser se manifestar. Presidente? Pois não, doutora Luciana. Oi. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Lucas pela sustentação oral, o senhor pelo voto. Se o senhor me permitir, eu queria dar uma olhada com mais calma nesse caso. Eu queria tirar ele em vista, só para examinar um pouco mais detidamente a matéria.
Fica à vontade, doutora Luciana. É só solicitar. Ok, já solicitei. Tá joia. Doutor Lucas, o voto saiu em vista para a doutora Luciana, aí ele retorna para novo julgamento. Se o senhor estiver disponível, fique à vontade de comparecer para eventuais esclarecimentos de fatos. Caso contrário, também a doutora Gabriela, se também estiver disponível, pode vir para acompanhar o julgamento. Tá ok? Tá ótimo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, bom dia, excelente final de semana. Obrigado. Por passar ao julgamento da Claro, o doutor Leonardo está presente para fazer sustentação oral. A IM 5011-531, Claro Telecomunicações S.A., a doutora Luciana é a relatora. Passa a palavra à doutora Luciana. Pode abrir diretamente para sustentação oral ao patrono. Fique à vontade. Ok, muito obrigada, presidente. Esse caso trata de uma única acusação fiscal, presidente. Trata-se da falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais de serviços de comunicação referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, ao segregar parcelas supostamente relativas à locação de equipamentos, sendo estes, no entanto, necessários e integrantes do serviço. Então, nós estamos tratando aqui de um recurso ordinário e de recurso de ofício, interpostos em face da decisão monocrática e do parcial provimento da defesa apresentada pelo contribuinte, excluindo parcela da exigência fiscal que entendeu fulminada pela decadência tributária, conforme artigo 150, parágrafo 4 do CTM. Então, passo a palavra, então, ao doutor Leonardo, para a sustentação oral. Obrigado, bom dia, doutora Luciana, bom dia, senhor presidente, os demais conselheiros que compõem a 7ª Câmara Julgadora aqui do TIT. Como bem destacado pela doutora Luciana, estamos aqui em análise de recurso ordinário e recurso de ofício. A autuação fiscal se volta a um único item, que seria o suposto falta de pagamento de ICMS por erro na base de cálculo, por entenderem o autuante e uma série de locações deveriam ser tributadas como se serviços de comunicação fossem. E, senhores, a Claro cuidou de apresentar nesses autos todos os contratos que serviram de base para esse entendimento, equivocado no seu entendimento, da autoridade fiscal. Por isso que os autos têm quase 18.000 páginas. A análise desses contratos, e isso também surge da própria decisão de primeira instância, evidenciam que não há nenhuma relação entre a prestação do serviço de comunicação e a alocação dos equipamentos em si. Por quê? Esses equipamentos locados pela Claro não são essenciais para a prestação de serviço. Tanto que diversos tomadores de serviço da Claro tomam tais serviços sem que a alocação desses mesmos aparelhos seja realizada pela empresa. Ou seja, eu tenho a prestação do serviço de comunicação realizada de forma independente dessa alocação. O que se tem aqui, no entendimento da fiscalização, é que, uma vez que a Claro prestou o serviço de comunicação e também locou determinados equipamentos, essa alocação deveria ser a base de cálculo do serviço de comunicação. Do que a Claro não pode concordar, porque não se confundem. São objetos distintos e não tem nenhuma relação entre eles. Pois, como eu disse, a Claro presta uma série de serviços para outros tomadores que não locam tais equipamentos. E a base de cálculo não tem nenhum tipo de alteração. Então, essa é a matéria sobre análise. E a decisão de primeira instância, ela reconheceu que a decadência fulminou os fatos geradores realizados entre janeiro de 2018 e abril de 2018, considerando aí a data em que a Claro foi intimada acerca dessa autuação fiscal, pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, reconhecendo que as operações foram informadas, reconhecendo que a Claro fez recolhimentos em cada um daqueles meses, optou, então, por decretar, na linha da orientação desse Tribunal de Impostos e Taxas e do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, que a decadência fulminava todos esses créditos. Pois bem, restou a parcela posterior a abril de 2018. E, como mencionei, não pode, de forma alguma, ser contaminada ou confundida com o serviço de comunicação. Veja-se que a decisão de primeira instância sinaliza, e aí vou me permitir fazer a leitura de alguns trechos,
para mostrar que não há nenhuma relação entre o serviço de comunicação e a locação. Diz a decisão de primeira instância para fundamentar a manutenção dessa parcela da atuação. Item 22. A análise do contrato padrão, contrato de locação de equipamentos a serem conectados ao serviço móvel especializado, demonstra de forma inequívoca que a prestação desse serviço de locação integra, na realidade, os serviços de comunicação, que possibilitam a sua utilização final, independentemente do título que lhe seja atribuído. Como comentei, é claro, presta serviços de comunicação a diversos tomadores de serviço. Tem gente que opta por, eu quero alugar determinado aparelho, não quero dele ele adquirir. Então, essa alocação não se confunde em absoluto com a prestação do serviço de comunicação em si. Por quê? E aí pego diversos exemplos. As pessoas podem comprar esses aparelhos diretamente da Claro, e aí sim essa operação tributada, que é uma circulação de mercadoria, mas nunca uma prestação de serviço de comunicação. Por outro lado, elas podem adquirir esse serviço, colocarem de outras empresas e também não seguirão nenhuma relação com o serviço de comunicação, porque o serviço de comunicação, a prestação do serviço será feita pela Claro. Então, essa alocação, de forma nenhuma, se confunde com o serviço de comunicação. E a justificativa da decisão, para tentar estabelecer esse liame, diz, segue no item 23, se verifica no referido contrato que o cliente da autuada detém apenas e tão somente a posse precária dos equipamentos e não fará qualquer alteração nos mesmos sem prévia autorização do autuado. Ora, isso apenas evidencia que se está diante de um contrato de locação, porque o locatário só tem o uso e a fruição do item. Não pode dispor dele da forma que quiser e gozar da forma que quiser. Você tem uma limitação que é própria de algo que não é seu, que está na sua posse de forma transitória. Então, no entendimento da hora recorrente, não há justificativa, especialmente com base nos próprios termos dos contratos, para se confundir a alocação com a prestação do serviço de comunicação. E esse é o entendimento que estou consolidado de forma já bastante interativa, tanto na jurisprudência quanto na legislação. Durante muito tempo se discutiu, e aqui está o direito de locação, se discutiu durante muito tempo se determinados itens, que seriam serviços preparatórios para a comunicação, fariam base ou não de cálculo dessa tributação. E aí eu rememoro os convênios 69 de 98, que foi reconhecido que aqueles itens não se confundiam com a prestação de serviço de comunicação. Ora, se aqueles itens com o serviço de comunicação não se confundir, imagine-se a alocação pura e simples de itens que não são, como mencionei, essenciais para a prestação do serviço. Pois, repito, a Claro presta esse serviço para diversos contribuintes com os quais ela não tem nenhum contrato de locação. Isso permite a conclusão de que, se eu presto serviço para quem eu não tenho contrato de locação firmado, com a dúvida que não há nenhuma necessidade, obrigatoriedade que vincule a locação à prestação de serviço de comunicação. Então, Excelência, sem me alongar por demais, o tema que já é, nossa avaliação, bastante conhecido, pugnamos aqui pela rejeição do recurso de ofício, dada a correta aplicação do contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150, parágrafo 4, considerando os recolhimentos feitos pela empresa no período entre janeiro e abril de 2018, e na parcela em que a decisão de primeiro grau manteve a autuação, reconheceu o descabimento da incidência do ICMS sobre itens que não se confundem com a prestação do serviço de comunicação em si. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Obrigado, doutor Leonardo, pela belíssima sustentação oral. Doutora Luciana, fica à vontade para apresentar seu voto. Ok, obrigada, presidente. Também parabenizo o doutor Leonardo pela sustentação oral, muito objetiva. Passo, então, a leitura do voto. Eu inicio pelo item 15, já tratando do recurso de ofício. Lê-se da decisão recorrida que o juízo de piso reconheceu a homologação do lançamento relativo ao período de 2 de janeiro de 2018 a 10 de abril de 2018, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do Código Tributário Nacional, sob o seguinte fundamento, abro aspas, a autuada não omitiu essas operações, tendo declarado ao fisco sua ocorrência, mas considerou que o fornecimento desses equipamentos a título de locação não deveria compor a base de cálculo do ICMS.
tratando-se de ICMS declarada menor do que o devido, e não tendo sido configurado o dolo fraude da simulação, competia ao fisco o lançamento da diferença dentro do prazo de 5 anos a contar dos respectivos fatos geradores, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Fecho aspas. Contestando essa porção do ato decisório, a douta representação fiscal, no seu parecer sobre o recurso de ofício, aduz que o entendimento firmado pelo juízo monocrático não pode prosperar, argumentando que, abro aspas, houve dissimulação da ocorrência do fato gerador de ICMS através da classificação da prestação como sendo simples aluguel de equipamento. Eu digo, razão assiste à representação fazendária. A uma, porque, de fato, a suposta não configuração de vício de simulação revelou-se como um elemento relevante do critério decisório adotado para a aferição da ocorrência da decadência tributária. A duas, porque, ao reler o ato decisório, apreendo que o juízo de piso não afastou a simulação apontada pelo fisco, como se apreende do excerto abaixo. O julgador monocrático apenas não considerou a existência da mácula na aferição da configuração da decadência. E aqui eu transcrevo um trecho da decisão que eu vou pedir licença para ler. Os clientes da autuada contratam um serviço de comunicação e não um aluguel de equipamento. A menção de seus contratos de que os equipamentos podem ser adquiridos com terceiros é relevante, pois todos aqueles em que há o lançamento houve efetiva cobrança de valores pela disponibilização dos equipamentos fundamentais à prestação. Então, a decisão de primeira instância deixou bem claro que trata-se de serviço de comunicação e não um aluguel de equipamento. No entanto, o que importa decisivamente é que o vício da simulação reside no núcleo do relato acusatório. Rememore-se que a natureza jurídica da simulação se encontra no fato de se criar intencionalmente um cenário que não representa a real intenção das partes, que contratualmente ou em declaração exteriorizam vontade diversa da que realmente almejam. Daí porque a caracterização da simulação é íncita ao ilícito tributário apontado pelo fisco, a segregação da base de cálculo do ICMS. E aqui eu transcrevo o trecho, né, do relato acusatório. A segregação, né, da atividade de locação de equipamento caracteriza-se como simulação nos termos do artigo 167, inciso 2 do Código Civil, e configura ilícito praticado com o objetivo principal de reduzir artificialmente a base de cálculo do ICMS. No outro lado, consoante ressabido, a decadência no âmbito do direito tributário importa no perecimento do direito potestativo do fisco constitui o crédito tributário pelo lançamento. No que tange à modalidade de lançamento por homologação, os contornos do Instituto da Decadência estão delineados no artigo 150 do CTN, e que assim dispõe. Eu transcrevo, eu sublinhei o último parágrafo 4º, né, que evidencia que a configuração de vício de simulação obstaculiza a aplicação do aludido dispositivo normativo. De sorte que, para a hipótese acusatória, que traz em seu bojo o vício da simulação, o decurso do prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário deve ser aferido na exata forma do que preceitua o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Quanto aos fatos jurídicos questionados, relativos ao período de 2 de janeiro de 2018 a 10 de abril de 2018, tem-se como termo inicial para a contagem quinquenal o dia 1º de janeiro de 2019 e como termo final dia 31 de dezembro de 2023. A notificação da lavratura do AIN ocorreu em 10 de 4 de 2023, quando o contribuinte foi legalmente cientificado do seu conteúdo, dentro, portanto, do luxo decadencial. Ante o exposto, eu dou provimento ao recurso de ofício interposto. Passo, então, a análise do recurso ordinário e digo que, antes de entrar a análise das razões meritórias, peço vênia para tecer algumas considerações. Eu pontuo a partida que o termo comunicação exprime tão somente a realização do fato comunicacional, o ato ou efeito de comunicar-se. Trata-se de um processo que envolve a transmissão e recepção de mensagem entre uma fonte emissora e um destinatário receptor, no qual as informações transmitidas por meio de recursos físicos ou de aparelhos e dispositivos técnicos são codificados na fonte e descodificados no destino, com o uso de sistemas convencionados de signos e símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais. Eu estou trazendo a descrição do dicionário Roage. De forma simplificada, pode-se conceber a comunicação como um processo que se estabelece por meio de 5 elementos: o emissor, que emite a mensagem, o receptor, para quem a mensagem é emitida, o meio, o canal através do qual a mensagem é transmitida, o código, que é o signo linguístico, e a mensagem, que é o conteúdo. Por outro lado, a prestação de serviço de comunicação pode ser definida como atividade apta a colocar à disposição dos envolvidos na relação de comunicação os meios e dispositivos necessários à transmissão e recepção das mensagens. Assim, para viabilizar a prestação de serviço de comunicação, insere-se no processo de comunicação a figura de terceiro, que é o prestador de serviço.
segundo leciona Marco Aurélio Grego, prestador de serviço de comunicação é aquele que fornece os respectivos meios à comunicação, assim entendidos não apenas aqueles necessários ao transporte das mensagens, mas também aqueles que tornam possível a instalação de uma relação comunicativa, tais como interface, dispositivos, equipamentos, em outras palavras, presta serviço de comunicação quem fornece o ambiente de comunicação. No âmbito do que aqui se discute, a incidência do CMS, o seguinte trecho do ensinamento de Roque Antônio Carrasa revela-se extremamente relevante. Abro aspas. A hipótese de incidência possível desse CMS é prestar serviço de comunicação, não é simplesmente realizar a comunicação. Note que o ICMS não incide sobre a comunicação propriamente dita, mas sobre a relação comunicativa, isto é, atividade em caráter negocial, alguém fornecer a terceiros condições materiais para que a comunicação ocorra. Assim, quando só se depreende das mencionadas lições doutrinárias para fim de incidência do ICMS, a prestação de serviço de comunicação se instaura a partir da relação comunicativa, aqui entendida como a relação jurídico-tributária decorrente de contrato oneroso celebrado para disponibilização de condições materiais, meios de modo que a comunicação ocorra. Convém notar que a validade dessa conclusão tem como fundamento o artigo 2º da Lei 63748/89, em harmonia com o artigo 2º, inciso 3º da Lei Complementar 8786, 96, preciso corrigir, com o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. De fato, à luz da legislação de regência, a incidência do imposto alcança toda prestação onerosa de serviço de comunicação realizada por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. É o caráter negocial, que envolve o prestador de serviço de comunicação, quem fornece o ambiente de comunicação, e o correspondente tomador, que dá origem à relação jurídico-tributária alcançada pela incidência do imposto. Montando agora um quadro a partir desses elementos, fica possível enxergar a relação comunicativa em sua inteireza. Penso que o seguinte gráfico pode demonstrar a sobredita relação jurídico-tributária. Aqui eu faço um infográfico sobre o meu entendimento. Passa, então, o exame das alegações recursais. Em seu apelo ordinário, o autuado alega que a operação em apreço tem natureza jurídica de locação de bens móveis, obrigação de fornecer, e não pode ser reclassificada como uma prestação de serviço de comunicação, obrigação de realizar, sob pena de violação ao artigo 110 do CTN, aduzindo a não incidência do ICMS e do ISS sobre locação de bens. Patente o equívoco do autuado. Como bem observa a douta representação fiscal, não há requalificação por parte do fisco, tão somente a constatação de que os contratos de aluguel apresentados são, na realidade, parte da prestação de serviço de comunicação. Com efeito, ao revés do que abusa o autuado, a disponibilização dos equipamentos efetivamente integra e acompanha todo o processo da prestação de serviço de comunicação, tornando possível e compondo uma só obrigação de fazer. Trata-se da disponibilização onerosa por meios próprios e de terceiros do suporte tecnológico imprescindível à operacionalização do serviço de comunicação prestado a seus clientes. É bem isso que confere aos serviços em apreço o caráter de prestação de serviço de comunicação, escrevendo nos domínios da tributação pelo ICMS. Recusar-se a conhecer tal incidência seria fechar os olhos para que dispõe o inciso 3º do artigo 1º da Lei 63748/89. A incidência do imposto alcança toda a prestação onerosa de serviço de comunicação realizada por qualquer meio. Frise-se, não se está a tratar, no caso do exame, de dois serviços independentes, um serviço principal de comunicação e o outro acessório de locação. Como bem observado pela autoridade fiscal, apesar dos contratos trazerem títulos que sugiram a locação de equipamentos, o que representa, na verdade, a entrega de equipamentos necessários e fundamentais para a prestação de serviço de comunicação. E aqui eu trago o trecho da decisão normativa CAT 5 de 2004, trata de apenas um serviço de comunicação por fornecimento de materiais para sua viabilização, cobrado e separado, mas não por causa separada. Ademais, rendendo de dúvidas que não estamos a tratar de atividades meios do estabelecimento autuado, como os denominados serviços de valor adicionado, de que trata o rol taxativo do artigo 61 da Lei Federal 9472 de 97. Com a devida vênia, a disponibilização de equipamentos de maneira alguma pode se confundir com armazenamento, serviço de armazenamento, apresentação, movimento ou recuperação de informações. Aí eu cito alguns exemplos, né? Que são backups de usuário, armazenamento em nuvem, hospedagem de e-mail. Então, eu faço aqui a distinção do que são atividades meias intermediárias, né? E o que é atividade fim. Indubitavelmente, trata-se da prestação onerosa pelo prestador de serviço do ambiente necessário para que a comunicação se estabeleça.
Aí eu digo que, quando o STJ, nos autos do recurso especial 456.650, tem pacificado o entendimento, né, daquele tribunal, que o ICMS não incide sobre a SVA, no caso, não estamos a tratar sobre a atividade MEI, para configurar a prestação de serviço adicional. Quanto ao argumento recursal de que a locação de equipamento de aparelhos celulares e handset não poderia ser classificado como serviço de comunicação, como já teria sido pacificado pelo STJ no RESP 11.76.753-RJ, em sede de recursos repetitivos, permitam-me algumas observações. Primeiramente, o que necessita ser repetido é que a acusação fiscal em apreço não versa sobre locação de bens móveis, mas sim sobre a entrega de equipamentos necessários e fundamentais para a prestação de serviço de telecomunicações, que é a utilidade demandada pelo cliente ao contratar o serviço do autuado. A segregação da suposta atividade de equipamentos caracteriza como simulação e configura ilícito praticado com o objetivo de reduzir artificialmente a base de cálculo do ICMS. Nesse ponto, não se pode deixar de mencionar que são as próprias respostas do autuado aos questionamentos do fisco que descortinam o vínculo entre o serviço de comunicação prestado e os equipamentos em questão. Os clientes poderiam adquirir esses equipamentos junto às redes varejistas ou à própria empresa, apesar dos valores de locação aparecer de forma segregada, tanto na fatura quanto na conta detalhada, estavam na mesma fatura, não sendo possível o cliente realizar o pagamento parcial dessa fatura. A falta de pagamento da fatura implicaria inadimplência, que pode ser levada à suspensão do serviço até a rescisão do contrato. Disponibilizava a substituição do equipamento, conforme citado no contrato de comodato, a serem conectados ao serviço móvel especializado SME. Ademais, o simples fato de constar nos contratos a previsão de que o equipamento seriam cedidos a título de aluguel não é capaz de transformar a substância do pactuado pelas partes, o fornecimento de equipamentos para serem utilizados conectados ao serviço de telecomunicação. Sequer as faturas ou documentos juntados pelo autuado, DOC 2, podem socorrer o autuado nesse propósito. Bem se vê que é o suporte documental presente nos autos que traz ao lume os elementos característicos do vício de simulação das operações narrado na peça acusatória. O que se desvela é a criação intencional de um cenário que não representa a real intenção de quem praticou o negócio, o autuado, exteriorizando contratualmente declaração diversa, no caso, o aluguel de equipamento, do que foi realmente acordado, disponibilização de condições materiais, meios para que a comunicação ocorra. Em prejuízo ao erário, redução artificial da base de cálculo do ICMS. Impõe-se repetir que, para fins da incidência do ICMS, a prestação de serviços de comunicação se instaura a partir da relação comunicativa. Malgrado isso, transcrevo ementa do aludido precedente 11.76.753-RJ, que, aliás, engendrou o tema 427 do STJ. Peço atenção para os trechos grifados, porque de modo incontestável revelo que sequer a aludida locação de equipamentos se insere no rol de serviços analisados e considerados como serviços conexos de comunicação pela STJ na sistemática do recurso especial repetitivo. Inubitável que a circunstância dos presentes autos, disponibilização onerosa de equipamentos, não se amolda àquela que foi objeto do precedente. Mas vou além, ressaltando que o cerne do entendimento firmado naquele julgamento reside no entendimento de que os serviços analisados, ao ostentarem caráter de atividade meio, não constituem efetivamente serviço de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. De fato, os serviços analisados, aqui eu vou detalhar, troca de titularidade de aparelho celular, conta detalhada, troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço de cobrança de conta telefônica, troca de área de registro, troca de plano de serviço, bloqueio DDD e DDI, habilitação e renegação, eles atuam de forma orbital, ou seja, configuram-se como serviços preparatórios à comunicação. Contudo, não há hipótese dos autos, uma vez que os equipamentos de comunicação objeto da autuação fiscal se inserem no âmago da relação comunicativa. Em outros dizeres, nos presentes autos, estamos a tratar de serviços de natureza distinta daqueles que foram objeto do julgamento do precedente judicial. E aqui eu trago uma representação gráfica do meu entendimento. Os equipamentos, eles se inserem no âmago, né, como eu coloquei, da relação comunicativa. E os serviços preparatórios à comunicação, eles trabalham de forma orbital, né, a relação comunicativa. Ante o exposto, insisto, o serviço em apreço configura a disponibilização onerosa por meio de uma série de atos e de condições materiais para que a comunicação se instaure. Com devido respeito, parece-me existir um certo equívoco conceitual no entendimento de que apenas a efetiva transmissão da mensagem ao receptor seria passível de incidência do ICMS. Ora, a transmissão da mensagem é realizada pelo emissor e não pelo prestador de serviço de comunicação.
ela que reproduz a doutrina. Importante observar também que não vislumbra nos autos qualquer elemento fático a assemelhar o serviço objeto do AIN aos que foram objeto do julgamento do precedente judicial apontado no recurso, até mesmo por impossibilidade de natureza conceitual, uma vez que são serviços de naturezas distintas. Note que essa distinção não passou despercebida aos olhos da Câmara Superior do TIT no julgamento do processo que aqui cito, né, de relatoria do juiz José Roberto Rosa, que diz: a disponibilização de equipamentos e gerenciamento de rede não se caracteriza como atividades preparatórias, que apenas preparam o terreno para a ocorrência de posterior serviço de comunicação, mas efetivamente integram e acompanham todo o processo, tornando possível o processo de comunicação com condição da obrigação de fazer. O que apreendo como elemento-chave para o deslize da controvérsia posta é que a circunstância fática dos presentes autos não se amolda àquela que foi objeto do RESP 11.76753, porque este precedente, a toda evidência, não versa sobre fornecimento de equipamentos. Não há similitude fática. Por fim, o autuado aduz que a manutenção do lançamento, contra o entendimento unânime do judiciário, teria, por única consequência, o ajuizamento ulterior de discussão judicial, implicando custos próprios à movimentação do aparato judiciário e condenação sucumbencial à fazenda pública. Ainda que seja possível se concluir pela virtuosidade da preocupação estampada no apelo recursal, é certo que, em essência, trata-se de mera argumentação consequencialista, argumento inconsequente. Dirigida por subjetivismo de índole financeira probabilística, sem caráter jurídico, insuficiente para subsidiar o pleito recursal. Mas convém observar também que o apelo recursal aventa consequência para a manutenção da isenção fiscal sem observar a causa ensejadora do lançamento de ofício. Repita-se a exaustão. No caso dos autos, não estamos a tratar de locação de equipamentos, sequer de serviços conexos suplementares ao de comunicação. Estando evidente que a manutenção do presente lançamento de ofício não se posiciona contra o entendimento unânime do judiciário apontado no recurso, porque não há subsunção do caso presente ao entendimento firmado no RESP 11.76753, que originou o tema 427 do STJ. Por um lado, a alegada alocação de equipamentos não se insere no rol de serviços analisados e considerados como serviços conexos de comunicação pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para amparar a procedência da pretensão recursal, haja vista que não há nos autos qualquer elemento fático a assemelhar o alegado serviço aos que foram objeto do precedente judicial. Ante o exposto, mantém a agência fiscal objeto do AIN. No outro caso, o autuado se insurge contra as multas aplicadas, eu digo que elas estão em conformidade com a legislação. Em relação ao critério de cálculo da multa questionado, né, eu cito a súmula 13. E por derradeiro, em relação à confiscatoriedade da multa, eu digo que esse então foi dimensionado de acordo com a legislação vigente, que há uma baliza, né, do artigo 28 que não pode ser afastado, e também que não há que se falar em ofensa ao princípio da vedação e confisco, né, que trata-se apenas de tributo. Então, presidente, doutores, eu conheço do recurso de ofício e lhe dou integral provimento, e conheço do recurso ordinário e lhe nego-lhe provimento. Eu vou registrar meu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Enquanto a senhora registra o voto, doutor Leonardo pediu a palavra. Pois não, doutor Leonardo. Está sem voz. Desculpe. Era só uma dúvida, porque na autuação fiscal, em momento nenhum, o autuante impôs ou classificou que a conduta da hora recorrente estaria amparada em dolo, simulação ou fraude. E tanto a representação da Fazenda quanto a julgadora sinalizam aqui que esses seriam os elementos para atrair o artigo 173. Me parece que há aí uma mudança do critério jurídico de lançamento. Então, é só um esclarecimento que eu queria ter, que me parece que isso não constou da autuação original, é um argumento que nasce no parecer que a representação da Fazenda faz em detrimento do recurso de ofício e que foi a relatora. Assim, a questão vai ser posta em julgamento, doutor, e aí, se a Câmara decidir, aí ela fica para razão recursal, né? Mas aí eu abro para discussão, né? Doutora Luciana, gostaria de se manifestar, fica à vontade. Sim, presidente. Eu peço atenção à folha 14, que a própria autoridade fiscal, né, no seu relatório circunstanciado, deixa expressamente consignado que a segregação da atividade de locação de equipamentos caracteriza-se como simulação. Artigo 167, inciso 2 do Código Civil, e configura ilícito praticado com o objetivo principal de reduzir artificialmente a base de cálculo do ICMS, ou seja, o relato acusatório
tem por base a simulação das operações, com base no artigo 167, inciso 2 do Código Civil. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Luciana. O voto já estava disponível, a doutora Luciana já havia disponibilizado o voto, eu já tinha lido o voto. Eu abro para discussão, eu já adianto que eu concordo integralmente com a doutora Luciana. Senhor presidente. Pois não, doutor Henrique. Bom, minha primeira manifestação hoje aqui durante a sessão, então bom dia a todos novamente. Parabenizo o doutor Leonardo pela sustentação oral e parabenizo a doutora Luciana pelo voto. Seus votos muito bem construídos. Esse caso e casos assim que envolvem questões de prestação de serviço de comunicação, envolvendo a disponibilização de equipamentos, eles sempre me deixam com algumas dúvidas que me faz querer voltar aos autos algumas vezes para analisar com calma a questão documental. Então, se os nobres colegas não discordarem, eu gostaria de levar esse caso com vistas para uma análise mais detalhada. Sem problemas, doutor Henrique. Doutora Maria Anselmo gostaria de levar em vista também? Gostaria de se manifestar ou pretende no retorno? Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Não, eu também iria pedir vista, mas eu vou aguardar o retorno do doutor Henrique. Tá, joia. Se quiser também, pode fazer vista em conjunta, doutora Maria Anselmo. Ou pretende só eu gostaria de analisar também, porque eu também já proferi alguns votos nesse sentido da comunicação e eu gosto de dar uma revisão nas provas. Tá, joia. Então, só solicitar, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Senhor presidente, eu posso só fazer uma ponderação ao que a doutora Luciana trouxe? Eu comentei... Doutor, não querendo interromper, mas assim, se for relacionado à questão de fato, eu até entendo oportuno o senhor ir lá se manifestar. Agora, se for em relação à questão de direito, eu acho que fica prejudicado, até porque a gente nem votou, nem prevaleceu o voto da doutora Luciana, né? Então, o senhor estaria entrando com um recurso em cima de um voto que nem foi preferido. O meu ponto era só o seguinte, que eu comentei que no auto de infração não tem a capitulação para simulação. A doutora Luciana me respondeu dizendo que no relato tem uma menção ao Código Civil, mas nos dispositivos infringidos não há essa referência. Então, era esse o meu ponto. É só esse destaque. Entendi. Tá esclarecido, mas assim, a matéria já está debatida, ela retorna para novo julgamento. Foi vista concedida à doutora Maria Anselmo e ao doutor Henrique, tá bom? Então, um pedido. Obrigada. Obrigado. Presidente. Com o pedido. Pois não. Só um último esclarecimento para o doutor, é que o relatório circunstanciado faz parte, é parte integrante da auto de infração. Só esse esclarecimento. Obrigada. Mas é que não tem os dispositivos infringidos no item 22 da capa do auto, e parece que deviam trazer todos os artigos. Não os trazendo, parece que não foram considerados. Então, tem decisão da Câmara Superior, principalmente no que se refere à solidariedade, que muito embora a solidariedade não esteja no corpo do auto de infração, nos casos em que o auto de infração ele é instruído com relatório circunstanciado e as causas da solidariedade são dispostas no relatório circunstanciado, que é parte integrante do OIM e instrui o AIM, a Câmara Superior tem entendimento consolidado de que não há necessidade de citar expressamente os artigos no relato infracional, tá? Esse entendimento da Câmara Superior a respeito da matéria, tá bom? Por isso que, assim, nesse ponto, eu até reafirmo o que a doutora Luciana falou. Se está escrito no relatório circunstanciado, ele supre a necessidade de estar citado expressamente no relato infracional como infringência, tá bom? Só em decisão, já tive decisão em que eu excluí a solidariedade, dado a ausência de fundamentação fática e legal no relato, no corpo do AIM,
mas em casos em que o AIM é instruído com relatório circunstanciado, eu mantive a solidariedade e as decisões foram confirmadas em sede superior. Então, a Grande Câmara Superior tem decidido reiteradamente no sentido do voto da doutora Luciana. Por isso que eu não vejo problema nenhum com relação especificamente a essa matéria, né? Doutora Luciana, fica à vontade, mas, assim, depende da decisão da Câmara também, né? Pois não, doutora Luciana. Sim, doutor. É que, na verdade, esse artigo não é infringido, né? Eu não posso colocar esse artigo como infringido. Na verdade, esse artigo se amolda, né? Então, por isso que ele não é colocado como infringência, né? Na verdade, a acusação fiscal se amolda ao artigo 167 do Código Civil. Ele não constaria aí porque não é um artigo infringido. Mas a questão virá discussão em outro momento, a gente vai poder debater com muito mais detalhes essas matérias. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado. Doutor Leonardo, então está encerrado o julgamento em relação tendo em vista a solicitação de vista, né? Se o senhor quiser continuar, fica à vontade. Se o senhor quiser te retirar também, fica à vontade. Obrigado, senhor. Uma ótima sessão a todos. Obrigado. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Passar o julgamento do AIM 4023768, Teneco Indústria de Autopeças Limitada. Doutora Maria Anselma é a relatora. A doutora Marina está presente para fazer sustentação oral. Deixa eu só adiantar aqui. Doutor presidente, só um minutinho, por favor. Pois não. Eu, na verdade, estou convertendo em diligência esse processo, mas ao registrar o voto, saiu como fase de defesa. Então, tá. Eu vou reabrir os debates aqui. Por favor. Aqui, ó. Eu estou habilitando a edição do voto do relator. Tá. Conseguiu alterar, doutora Maria Anselma? Estou conseguindo, só que, assim, isso. Agora deu. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá. Pois não, doutora. Não, eu só estou convertendo em diligência, presidente, por conta de um julgamento aqui, que eu entendo que a Procuradoria Geral ela tem que se manifestar no sentido de que se houve já os julgamentos, como é que foi, e não consta dos autos, porque a contribuinte, ela menciona, né, esse recurso e fala do julgamento que foi previsto para 2 de fevereiro a 9 de fevereiro de 2024, pela recorrente, né? Mas conforme folha 6.255. Então, eu não sei se a patrona quer fazer a sustentação oral agora ou esperar. Ou, presidente, quer que eu leia o voto? Não, deixa eu só comentar aqui. Assim, doutora Marina, deixa eu explicar aqui, né? Deixa eu só contextualizar a acusação aqui, porque eu peguei um processo de outra empresa que trata da mesma matéria, tá? A acusação aqui é de crédito indevido, tá? Por que a acusação é de crédito indevido? Porque a remetente das mercadorias, ela estava sujeita a regime especial de diferimento do imposto. Só que ela entrou com mandado de segurança e não obteve liminar na primeira instância, mas em sede de agravo de instrumento, ela obteve o efeito, tá? E aí ela teve o efeito a remetente das mercadorias, ela teve o efeito para suspender o regime especial. No julgamento de primeira instância, o juiz denegou a segurança e
constou na decisão que a decisão, que a suspensão a decisão proferida em agravo de instrumento permaneceria até o trânsito em julgado da decisão. E em sede de segunda instância, o TJ ele foi lá e acabou confirmando a decisão de primeira instância e denegou a ordem, né? E houve agravo, houve manejamento do recurso especial extraordinário, e os recursos, eles tiveram seu segmento denegados, tá? Nesse caso aqui, a doutora Maria Anselmo, ela está convertendo o julgamento em diligência para saber se houve o trânsito em julgado da decisão. Como eu já tenho conhecimento desse processo, né, de outro processo, eu gostaria de levar ele em vista para analisar os dois processos juntos, tá bom? E já adianto, tá, doutora Marina? Aí eu proponho que a senhora faça a sustentação oral no retorno. Por quê? Porque se a Câmara decidir pela conversão do julgamento em diligência, tá? Aí esse processo vai caminhar para diligência, os dois processos, tá? Tanto o meu quanto o outro. Se a Câmara decidir que não é necessária a diligência, vai ser julgado o mérito, tá bom? Então, no caso do meu processo, pode ser julgado o mérito. No caso do processo da doutora Maria Anselmo, ele retorna para o relator apresentar o processo, para apresentar o voto de mérito, tá bom? Então, de qualquer forma, esse processo da doutora Maria Anselmo, ele tem dois caminhos. Ou ele vai para a diligência, ou ele retoma para analisar o mérito. Se a Câmara entender que a decisão já proferida que negou seguimento ao recurso extraordinário especial, né? Estava pendente só o agravo de instrumento, pelo que eu me retorno, se ela já é uma decisão definitiva, dado que os recursos especiais extraordinários eles não têm efeito suspensivo, né? Então, tem entendimento acerca disso daí. Então, eu só sugiro que a senhora faça no retorno, né? Eu pediria em vista esse processo, e aí eu analisaria. Eu lembro que naquele processo tinha algumas intimações já para a autuada, dando ciência de que ela tinha conhecimento do regime especial interposto, né? Do regime especial imposto a Limer, né? Eu não sei se é o caso desses autos, por isso que eu gostaria de levar ele em vista para analisar. E aí eu sugiro isso. Se a senhora quiser, a senhora também pode fazer sustentação oral hoje, que a senhora achar melhor. Tá? Mas esse é o Senado. Na verdade, eu tenho já 3 processos da mesma empresa, né? Uma da filial, uma da matriz e uma de outra empresa com o mesmo nome, mas é de indústria. E o outro também já foi em diligência, que foi julgado, acho, pela 6ª Câmara. Está em diligência. Você pode falar os números para mim? Porque eu já dou uma analisada em todos. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Não, porque... Perdão. E tem um processo também que foi da própria empresa que foi aplicado o regime especial. Tem uma autuação dela, que também, na verdade, já tem até uma decisão dizendo que a liminar estava fazendo efeito quando houve a lavratura do auto, então foi cancelado o auto, inclusive. Olha, esse que eu tenho aqui, o 5012-512-6, esse foi um que está aguardando diligência, tá? Já foi posto em pauta e foi convertido em diligência, eu estou aguardando o retorno. Temos o 5023-470-5, que eu acho que esse ainda está em primeira instância. Ainda não teve, foi convertido em diligência em primeira instância, ainda não teve análise da autuação, da defesa, tá? Tem um outro, e tem esse nosso que está agora, né, em pauta,
e tem um que foi da própria empresa que foi aplicado o regime especial, que é o 4, que eu não sou advogada, tá? Mas eu localizei os autos aí no tribunal, é o 4149562. E, na verdade, a decisão, a discussão é processual, né? E a discussão é com base no mesmo mandado de segurança. Então, teoricamente, a vigência ou não da liminar é válida para esses todos os processos. Então, só para padronizar, aí eu vou levar em vista, e aí eu vou dar uma analisada com mais calma. Se eu decidir também pela diligência, aí eu concordo com o voto da doutora Maria Anselmo e converto o meu também em diligência. Tá Mas bom? eu posso fazer sustentação ou eu aguardo, então? Melhor aguardar o retorno? Se a senhora quiser fazer a sustentação oral, também fica à vontade. Porque eu acho que vale mais a pena fazer já com retorno, né? Com a manifestação da própria Procuradoria sobre a trânsito em julgado do mandado de segurança, né? Tá ok, então. Então, eu gravei a sustentação oral aqui, mas no retorno eu abro novamente. Tá bom? Tá ótimo. Isso não, mas eu não fiz sustentação oral ainda, né? Só Não, falei não quais fiz. são os processos. Só esclarecimentos. Tá Tá bom? bom. Então, doutora Maria Anselmo, com a sua licença, eu posso levar em vista, porque aí eu analiso junto com o meu processo de minha relatoria, que eu ainda não fiz o voto. Tá Claro, bom? presidente, fique à vontade. Tá joia, então. Obrigado. Alguém mais gostaria de levar em vista esse processo? Eu acabei atropelando a sessão. Não? Tá joia, então. Obrigado. Doutora Marina, então está encerrado o julgamento, tá? O processo a voto da doutora Maria Anselmo era pela diligência para a PGE, tá? Acerca dos efeitos da liminar. Eu estou levando em vista, porque eu tenho um processo também similar a esse, e no retorno a gente julga os dois no mesmo dia. Não sei se a senhora é patrona do outro também, aí a gente analisa os dois processos em conjunto, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, bom dia e bom fim de semana para todos. Obrigado, bom dia. Dando sequência à sessão de julgamento, tem um retorno de vistas, AM 5012-329, Jacobs, só para rememorar, só para relembrar, a doutora Mariana está presente aqui para acompanhar o julgamento. O que acontece? Doutor Henrique, o meu voto foi apresentado na primeira sessão, era um recurso de ofício. Eu acabei conhecendo e dando provimento, restabelecendo integralmente a acusação. Doutor Henrique levou o processo em vista. A acusação diz respeito à seguinte situação fática, tá? A empresa, acho que a matriz, ela está em outro estado, não me recordo se é Minas ou Espírito Santo. Ela tem aqui a filial, ou é vice-versa, a matriz é aqui, a filial lá, e ela remete café em operação interestadual, tá? E ao remeter café em operação interestadual, ela acabou recolhendo o ICMS das operações por meio da substituição tributária na entrada, tá? No entanto, o fisco entende que o recolhimento deveria ser na saída, né? Dado que a autuada é produtora, produz o mesmo produto, então seria inaplicável o 426A do RICMES para as operações. Doutora Mariana pediu a palavra para corrigir algumas coisas do contexto, fica à vontade. Presidente, não estamos falando de matriz e filial, tá? São empresas diferentes. Uma está localizada em Minas Gerais, que é a fabricante do café que vende para a JDE, Hora Autuada, que está em São Paulo, que adquire e revende esse café sem qualquer industrialização. Então, são tá bom, mas desculpa, de fato eles não fazem, elas são empresas do mesmo grupo, né?
Eu sei que tinha um VIP, do mesmo grupo. Não é matriz e filial, são CNPJs diferentes, mas é do mesmo grupo. Tanto é que algumas marcas, elas produzem as mesmas marcas, né? Não. Eu sei que tem eles dividem os tipos. Alguns cafés só são fabricados em Minas Gerais, outros só são fabricados e outros aqui são. Em razão da localidade dos insumos. Sim. Mas é só um esclarecimento factual, perdão a intromissão. Não, que isso, foi até bom para não sair errado aqui, né? Para não dar um contexto fático errado. Doutor Henrique, fica à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. O meu voto visto ele é curto e bem objetivo, então eu vou pedir licença para vocês para ler. Eu requeri vistas dos presentes autos para uma análise mais aprofundada acerca da questão de fundo que envolve a controvérsia, que possui um potencial aí para decisão divergente em relação ao excelente voto apresentado pelo ilustre juiz relator Dr. Silvio Hirokichi Onaga, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Adoto o seu bem elaborado relatório, pedindo vênia, porém, para apresentar uma interpretação diversa para o deslinde da questão, da discussão. O AIN 50.12.3294 tem como premissa o fato de que o contribuinte não se enquadra na hipótese de aplicação da antecipação tributária prevista no artigo 426-A, incisos 1 e 2 do regulamento, devendo, ao contrário, apurar e pagar o tributo estadual com base no artigo 313-W do mesmo regulamento. O mencionado artigo 426-A do RICMS, nos pontos pertinentes ao deslinde deste caso, está assim redigido. E aí fala que na entrada no território deste Estado, de mercadoria indicada no parágrafo 1º, procedente de outra unidade da Federação, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal relativo à operação deverá efetuar antecipadamente o recolhimento, inciso 1º, do imposto devido pela própria operação de saída, inciso 2º, em sendo o caso, do imposto devido pelas operações subsequentes na condição sujeito passivo por substituição. E o parágrafo 1º menciona as questões de substituição tributária referidas nos artigos 313 de A a Z20. Né? Muito bem. E aí o parágrafo 6º diz, salvo disposição em contrário, fica dispensado o recolhimento a que se refere este artigo na entrada da mercadoria destinada a. Aí o item 2, estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição, hipótese em que a respectiva saída da mercadoria subordinar-se-á ao regime jurídico da substituição tributária previsto neste regulamento, ressalvado o disposto no parágrafo 6º-A. E o parágrafo 6º-A diz, o disposto nesse item 2 do parágrafo 6º não se aplica na hipótese em que o estabelecimento destinatário da mercadoria, item 1, seja atacadista. Na visão da autoridade fiscal, o contribuinte é a empresa fabricante da mercadoria objeto das operações de circulação consideradas no auto de infração, café torrado não descafeinado, NCM 0901-2100, conforme seu CNAE principal, 1081-302, constante do seu cartão CNPJ, o que seria suficiente para não poder ser considerado atacadista, afastando-se assim a aplicação do item 1 do parágrafo 6º-A do artigo 426-A do regulamento do CMS. Por outro lado, o contribuinte defende que, em relação às operações relacionadas ao trabalho fiscal, a empresa se afigura como atacadista, uma vez que adquire e revende o produto NCM 0901-2100, sem realizar qualquer processo de industrialização sobre as mercadorias, ou seja, o contribuinte seria fabricante e também, em relação a algumas operações, atacadista. A atividade secundária de comércio atacadista de café torrado, CNAE 4637101, também consta do cartão CNPJ da empresa. O contribuinte, outro sim, alega possuir regime especial que lhe garante a aplicabilidade do artigo 426-A do regulamento, regime especial número 086125 de 2020. A autoridade fiscal sobre esse ponto entende que referido regime não permite o recolhimento do tributo na entrada de mercadorias para as quais o contribuinte já é substituto tributário. Retomados esses pontos, posiciono-me no sentido de que é possível ao contribuinte autuado, em relação às operações de aquisição de café torrado não descafeinado, sobre o qual não realizará qualquer industrialização, vinculadas ao fornecedor Foods, Indústria e Comércio Limitada do Estado de Minas Gerais, antecipar o pagamento do tributo estadual nos termos do artigo 426-A, incisos 1 e 2, do regulamento do CMS, uma vez que, por se afigurar como atacadista em referidas operações,
enquadra-se na previsão do item 1 do parágrafo 6º-A do artigo 426-A do Regulamento CMS. Em outras palavras, por se afigurar como atacadista nessas operações, a empresa não se aplica à exceção prevista no item 2 do parágrafo 6º do mesmo artigo 426-A do Regulamento, que a impediria de antecipar o pagamento em substituição. Isso porque está comprovado nos autos que o contribuinte nas aquisições realizadas de Foods, Indústria e Comércio Limitada não atua como fabricante, mas sim como atacadista, uma vez que apenas revende as mercadorias compradas no modo como se encontram. Além disso, considero que o fato do regime especial 086-125 de 2020 mencionar e, de algum modo, reconhecer em seu artigo 1º a possibilidade da empresa se enquadrar como contribuinte sujeito à regra da antecipação tributária nos termos do artigo 426-A do regulamento, demonstra a identificação pelo fisco paulista de que a empresa pode se afigurar como atacadista e, portanto, pode fazer jus à aplicação do referido artigo do regulamento. Isso significa que a premissa do trabalho fiscal, que é essa que eu mencionei, né, a empresa ela é fabricante e atacadista. E aí a premissa é de que, como ela é fabricante, ela não pode ser considerada atacadista, então ela não entra naquela exceção à exceção que está prevista no regulamento. Então, isso significa que a premissa do trabalho fiscal não se sustenta neste caso concreto. Nas operações mencionadas no auto de infração, a empresa não está impedida de aplicar o artigo 426-A, incisos 1º e 2º do regulamento. Dessa maneira, uma vez que o contribuinte, quando adquire mercadorias da empresa Foods, Indústria e Comércio Limitada, faz jus à aplicação da antecipação tributária, a exigência do ICMS próprio, do ICMS-ST constantes do AIN deve ser anulada. Diante do exposto, pedindo vênia aos outros julgadores que pensam de outro modo, eu julgo improcedente o recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância e cancelar o AIN 5012-3294. E é assim como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Eu cliquei no botão errado aqui e eu habilitei para edição. Então, vou pedir para o senhor confirmar o voto. Tá? A doutora Luciana também pediu uma preferência aqui. Vou conceder. Fica à vontade, doutora Luciana, para gravar a preferência e se manifestar nos autos. Ok, presidente. Peço só um minutinho, doutores, que eu vou só lançar aqui a preferência. Senhor presidente, eu registrei. Apareceu registrado certinho? Certinho, apareceu aí. Desculpa que eu cliquei no botão errado e eu acabei habilitando novamente. Obrigado. Ok, presidente, já registrei o voto, vou passar a leitura, então. Pedir preferência dos presentes autos já foi objeto de brilhantes votos apresentados pelo juiz relator Dr. Silvio e pelo Dr. Henrique, né, aos quais arrendo minhas homenagens. A controvérsia foi muito bem realçada no voto de relatoria. O fisco entende que o reconhecimento das operações deveriam se sujeitar à disciplina da substituição tributária prevista no artigo 313W do RICMES. E a autuada entende que as operações estavam sujeitas ao recolhimento previsto no artigo 426-A do RICMES. O ilustre relator se posicionou no sentido de reformar a decisão de primeira instância, fundamentado no entendimento de que a autuada é fabricante substituta tributada da mesma mercadoria, sendo assim, o imposto não poderia ser recolhido nos termos do artigo 426-A do RICMES. Por outro lado, o entendimento firmado no voto de vista foi no sentido de julgar improcedente recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância e cancelar o presente AIN, haja vista apreender que, abro aspas, é possível contribuinte autuado em relação às operações de café torrado, de aquisição de café torrado não descafeinado, sobre o qual não realizará qualquer industrialização, vinculados ao fornecedor, Food do Estado de Minas,
antecipar o pagamento nos termos do artigo 426A, inciso 1 e 2 do RICMS, uma vez que você se afigurar como atacadista em referidas operações, enquadra-se na previsão do item 1, parágrafo 6A do artigo 426A. Malgrado a percussência dos votos preferidos, peço vênia para tecer algumas considerações. Inicialmente, para melhor contextualização, escreva as seguintes passagens do artigo 426A do RICMS. Na leitura que faço do aludido artigo, do parágrafo 6º do artigo 426A do RICMS, apreendo que o comando normativo se aplica à hipótese, flexão singular do termo indicando uma única hipótese de exceção, em que, conjuntamente, o estabelecimento destinatário da mercadoria seja atacadista, item 1, e tenha responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber mercadorias de outra unidade da federação, item 2. No meu sentir, estamos a tratar da conjunção de requisitos e, pois a convicção pela disjunção ou só poderia ser firmada ante a flexão plural do termo hipótese, a indicar duas hipóteses de exceção distintas, o que não ocorreu na redação normativa. Nesse sentido, veja-se a ementa do pronunciamento da Consultoria Tributária do Estado de São Paulo, por meio da resposta à consulta 19358 de 2019, que mutatis mutandis se aplica ao caso. O que diz a Consultoria Tributária? ICMS, Missão Tributária e Recolhimento Antecipado. Destinatário paulista que exerce atividade de comércio atacadista. Não se aplica a dispensa pelo recolhimento antecipado prevista no item 2, parágrafo 6º do artigo 426A do RICMS, caso o contribuinte destinatário da mercadoria não tenha a condição de substituto tributário atribuída pela legislação, por também fabricar a mesma mercadoria ou outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição. Assim, é que eu faço a leitura. Se o destinatário paulista exerce atividade de comércio atacadista e tem a condição de substituto tributário atribuída pela legislação por também fabricar a mesma mercadoria ou outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de distribuição, se aplica a dispensa pelo recolhimento antecipado prevista no item 2, parágrafo 6º do artigo 426A do RICMS. Ou seja, em se tratando de operações com café torrado não descafeinado, deve ser realizado o recolhimento do ICMS próprio e do ICMS-ST, incidente nas operações subsequentes na saída dos produtos, conforme o artigo 313W do RICMS. E aqui eu faço um gráfico, né, que eu esquematizo o meu entendimento. Né? Então, eu estou fazendo uma leitura em conjunto, né, dos itens 1 e 2 do parágrafo 6A do artigo 426A, né? Ou seja, o estabelecimento atacadista, se figurar como substituto por fabricar a mesma mercadoria ou outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição, ele deve efetuar o recolhimento na saída, conforme artigo 313W do RICMS. Já, se o estabelecimento atacadista tiver responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber a mercadoria de uma outra unidade da federação, nesse caso, ele faria o recolhimento na entrada, artigo 426A do RICMS. No caso concreto, quanto ao segundo requisito da norma, é o próprio autuado que reconhece que a legislação também lhe atribui responsabilidade tributária pelo fato de fabricar diretamente café torrado, razão pelo que eu entendo que ele não se enquadra na previsão do parágrafo 6A do artigo 426A do RICMS. Então, o autuado ele diz, ao fabricar diretamente café torrado, a recorrida, na condição de substituto tributário, recolhe o ICMS próprio e o ICMS-ST nas cadeias subsequentes quando realiza a venda das mercadorias. Nesse contexto, cumpre dar realce ao seguinte trecho do voto de relatoria a evidenciar a ratio legis da aludida norma. Então, o voto de relatoria diz, destaca-se a existência de recolhimento antecipado na entrada e recolhimento na saída da mesma mercadoria implica em controle de estoque mais complexo. Por isso, gera a necessidade de se realizar dois controles de estoque, um para a mercadoria produzida, cujo recolhimento ocorreria na saída, e outro para a mercadoria adquirida em operações interestaduais, cujo recolhimento ocorreu na entrada. Assim, com devido respeito, em que pese a percussência do voto proferido pelo douto juiz com vista, peço vênia para me posicionar em sentido divergente, acompanhando o voto de relatoria no sentido de que as operações em apreço devem se sujeitar à disciplina da substituição tributária prevista no artigo 313W do RICMS. Então, doutores, eu estou fazendo a leitura, né, do item 2, né, do parágrafo 6º, né, do artigo 426A, que impõe, né, que, no caso de somente se ele fosse responsável apenas por receber a mercadoria de outra unidade da federação, ele faria o recolhimento na entrada. Mas como ele é substituto fabricando a mesma mercadoria ou outra mercadoria, ele tem que efetuar o recolhimento na saída para manter a uniformidade entre os regimes. Né? Então, essa leitura que eu faço, estou trazendo aqui a resposta da consultoria
tributária também. Então, eu parabenizo os doutores pelos votos, realmente eu fiz uma reflexão sobre a matéria, e é assim que eu voto, presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Está em discussão. Doutora Maria Selma, gostaria de algum esclarecimento por parte da doutora Mariana ou por parte dos demais juízes? Não. Fica à vontade. Não, presidente, eu tive acesso ao processo, li a defesa, o recurso, também li o voto da primeira instância e eu vou realmente concordar com o voto do senhor. Tá, ok. Vou encerrar os debates, então. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Mariana, o processo já está encerrado, tá? A doutora Lucia, doutor Henrique, ele dava provimento, negava provimento ao recurso de ofício, a doutora Luciana concordou comigo em preferência, e a doutora Maria Selmo concordou comigo também, tá? Então, assim, o auto foi restabelecido com a tese de que não estaria sujeito à retenção do imposto, né? Nesse caso, estaria afastado o regime especial da contribuinte. Tá joia? Tá bom. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Dando continuidade à sessão de julgamento, peço que todos acessem o IM 450.158, Alpes Distribuidora de Petróleo, processo de minha relatoria, muito embora tenha sido pedido de sustentação oral, o patrono não compareceu, eu vou ultrapassar a leitura do relatório e ir diretamente ao voto, tá? A partir do item 7. O IM contém 6 condutas infracionais. A primeira instância manteve integralmente as acusações. Em sede ordinária, a colênia da 4ª Câmara Julgadora anulou a decisão. No retorno, foi proferida nova decisão em relação aos itens 4 e 5. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade da decisão recorrida. Segundo a recorrente, a decisão analisou somente os itens 4 e 5, sendo que a anulação imposta pela colênia da 4ª Câmara Julgadora foi total e não parcial. Afasta preliminar. No julgamento do recurso ordinário, o voto de preferência condutor da decisão proferida pela colênia da 4ª Câmara Julgadora entendeu que a decisão de primeira instância padecia de nulidade somente em relação aos itens 4 e 5. Transcrevo o voto de preferência que anulou a decisão e determinou o retorno dos autos e destaco no voto a seguinte conclusão, tá? Do exposto, com o fito de preservar não só os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, mas também de prestigiar a rigidez afeta ao duplo grau de jurisdição, anula a decisão de primeiro grau em decorrência da falta de motivação e fundamentação para que outra seja proferida, sendo devidas as justificativas factuais, interpretativas e legais sobre os argumentos da autuada trazidos em sede de sua defesa, maiormente em relação aos itens 4 e 5 deste AIM. Continuo no voto. Vê-se que a anulação de primeira instância, da decisão de primeira instância recai somente em parte do julgado, que analisa os itens 4 e 5,
portanto, não padece de nulidade o julgado, pois a decisão proferida pela quarta Câmara Julgadora não aponta que a decisão seria nula em relação ao julgamento dos demais itens infracionais. Nesse sentido, a julgadora de primeira instância está correta ao proferir nova decisão, apreciando somente os argumentos defensivos dos itens 4 e 5. Também em sede preliminar, alega-se nulidade do lançamento por suposta ausência da ordem de serviço de fiscalização. Com relação à matéria, verifico que a mesma não foi ventilada na defesa, razão pela qual não consta do julgado recorrido. Somente por este ângulo, a matéria não poderia ser apreciada, como consignado pelo ilustre juiz Inácio Kazuya Okayama em sua obra Processo Administrativo Tributário Aplicado, Legislação do Estado de São Paulo, sintetizada e comentada, citando a decisão proferida pelo ilustre juiz Dr. César Eduardo Temer Zalaf, proferida no julgamento da IM 4.028.420, dígito 7. Transcrevo parte da doutrina e continuo no meu voto. Ademais, registro que o FR na manifestação fiscal informa o número da ordem de serviço de fiscalização que ampara o trabalho fiscal. Transcrevo também a manifestação do FR, em que cita o número da OSF. Continuo no voto. Ressalto-se que a OSF é instrumento que garante a autenticidade da fiscalização e determina a data do início dos trabalhos fiscais. Nada mais que isso, uma vez que todo o mais decorre do andamento das análises e atendimento das notificações por parte do contribuinte, não se materializando como documento de instrução obrigatória, nos termos do artigo 34 da Lei 6374 de 89. Nesse sentido, a Câmara Superior apreciou a matéria no processo DRT 12.58164 de 2004. Juiz relator, Dr. Sérgio Ricardo de Almeida. Transcrevo parte da decisão e concluo no voto. Assim, afasto as preliminares e passo ao mérito. No mérito, as razões recursais dos itens 1 e 2 são tratadas conjuntamente e não de forma isolada. Nos itens 1 e 2, as acusações são de deixar de pagar ICMS, sendo que no item 1 a acusação recai sobre ICMS-ST e que a autuada figura como substituta tributária. Em ambas as acusações, a autuada escriturou valores inferiores aos calculados e destacados nas notas fiscais. Ou seja, os valores de ICMS e ICMS-ST que foram destacados nas notas fiscais eletrônicas foram escrituradas no livro registro de saída da EFD, em valores inferiores. As razões recursais não contêm argumentos e provas que contrapõem o trabalho fiscal, no sentido de demonstrar a irregular escrituração e recolhimento do imposto. Os argumentos se restringem a atacar a base de cálculo, MVA/PMPF. Alega-se, abre aspas, a diferença observada se deve ao uso do valor efetivo da operação como base de cálculo para a quantificação do ICMS devido por substituição tributária, fecha aspas. Os argumentos recursais não podem ser acolhidos. O fisco demonstra que a autuada emitiu notas fiscais eletrônicas com destaque de imposto, ICMS e ICMS-ST, e escriturou valores inferiores, que culminou na falta de pagamento de impostos. Não há como acolher a tese de que os valores efetivos das operações é inferior ao MVA, pois não há prova do alegado. Pelo contrário, as notas fiscais demonstram claramente que a autuada, por conta própria, em total descompasso com a legislação, adotou o procedimento de registrar as operações em valores inferiores para suprimir o pagamento do imposto. A decisão recorrida cita exemplos de que o procedimento adotado pela recorrente infringe a legislação e não a base legal para a conduta. Vejamos, transcrevo parte da decisão recorrida e continuo no voto. Assim, não havendo prova da regular escrituração e recolhimento, bem como fundamento legal que ampare o procedimento adotado, afasta as razões recursais e mantém integralmente os itens 1 e 2. Com relação ao item 3, a acusação é de crédito devido, em montante superior ao limite autorizado de 1,48 avos por mês, relativo à aquisição de ativo imobilizado. E o ato infracional informa que, abre aspas, devidamente notificado a prestar esclarecimentos acerca desta infração, o autuado respondeu,
tratarem-se de equívocos contábeis que passaram despercebidos até o momento, solicitando autorização para que sejam retificados junto à contabilidade, como forma de regularização de sua escrita fiscal, hipótese não permitida na legislação. Fecha aspas. Sobre o item 3, a decisão de primeira instância, ao analisar os documentos juntados, identifica as operações que compõem a acusação, bem como os respectivos registros contábeis que demonstram a acusação. Transcrevo parte da decisão de primeira instância e continuo no meu voto. Nota-se que a decisão requerida está devidamente fundamentada e aponta de forma clara e objetiva as razões pelas quais a acusação deve ser mantida. Por outro lado, nas razões recursais, requer-se o cancelamento da acusação sob entendimento de que as notificações enviadas não pediram esclarecimentos acerca da matéria e que existe a prova acerca da materialidade da acusação, diz a recorrente da acusação. Sobre o item 3, portanto, seja pela impropriedade das notificações que não pediram esclarecimentos ou pela inexistência de provas a respeito da materialidade da infração, qualquer um dos dois é razão bastante para justificar o cancelamento do item. Ao analisar os autos, constata que os argumentos não podem ser acatados. Isto porque, para comprovar a acusação, o fisco elaborou o demonstrativo 3, de folhas 971, na qual informa as operações e valores que compõem a acusação, juntou cópia dos documentos fiscais de aquisições e a escrituração fiscal de entrada, o que demonstra a improcedência dos argumentos ventilados no apelo recursal, razão pela qual mantém integralmente o item 3. No item 4, a acusação é de crédito indevido de ICMS, em razão de operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. Informa o relato infracional que, devidamente notificado a prestar esclarecimentos acerca desta infração, o autuado respondeu: tratar-se de equívocos contábeis que passaram despercebidos até o momento, solicitando autorização para que sejam retificados junto à contabilidade como forma de regularização sua escrita fiscal, hipótese não permitida na legislação. De início, me reporto às considerações da decisão de primeira instância, no sentido de que a infração é composta por 66 itens, todos com entrada escriturada com COFLP 1556 e 2576, de uso e consumo. A decisão conseguindo a existência de produtos alimentícios, de higiene, decoração, de escritório e utensílios. Vejamos, transcrevo parte da decisão recorrida e continuo no meu voto. A atividade desenvolvida pela autuada é de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista, conforme informado no AIM, folhas 1. Os produtos mencionados no recurso, envelopes para a guarda de amostra, testemunha de combustível, aditivo para etanol e aditivo para a gasolina, foram escriturados como mencionado da decisão requerida, com COFLP 1556 e 2556, de uso e consumo. Ou seja, a escrituração já informa que se trata de aquisições de material de uso e consumo. E mais, quando notificada, a autuada informou as folhas 1490 que, abre aspas, as divergências apontadas tratam de equívocos contábeis. A decisão recorrida demonstra objetivamente que não há prova nos autos de que os produtos foram destinados à revenda ou que foram consumidos e aplicados imediatamente em processo produtivo. Transcrevo a decisão de primeira instância. E continuo no meu voto. Ainda em relação a esse item, argumenta-se a legitimidade do crédito ao veículo. Sem razão, não há demonstração de que o veículo se destinou à revenda. A característica do bem veículo já demonstra que o crédito é incompatível com a atividade desenvolvida pela autuada, comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. A razão pela qual a autuada não poderia se creditar integralmente da aquisição. Start mantém integralmente o item 4, pois os produtos foram escriturados como aquisições de uso e consumo, e não há prova que demonstre que os produtos foram destinados à revenda ou foram consumidos e aplicados imediatamente em processo produtivo. Nos itens 5 e 6, as acusações são de crédito indevido. Neste caso, o fisco constatou que as notas fiscais conseguiram como último evento, operação não realizada, item 5, e evento de cancelamento, e operação não realizada, item 6. Nesse caso, também informa o relato infracional que
Devidamente notificada a prestar esclarecimento sobre o ocorrido, a autuada respondeu: tratar-se de equívocos contábeis que passaram despercebidos até o momento, solicitando autorização para que sejam retificados junto à contabilidade como forma de regularização de sua escrita fiscal. Hipótese não permitida a analisação. As razões recursais não podem ser recolhidas. O contribuinte / destinatário inserido no sistema da nota fiscal eletrônica de que as operações não se realizaram. A autuada não trouxe prova de que as informações declaradas nas notas fiscais eletrônicas estão incorretas. Portanto, não poderia se acreditar dos valores constantes nos respectivos documentos. A decisão recorrida está correta ao afirmar que, abre aspas, a impugnante, por ser estabelecimento distribuidor de combustível, deve manifestar-se sobre cada nota fiscal eletrônica de combustível que conste como destinatária. Repisamos, a autuada está obrigada, desde o ano de 2013, a realizar a manifestação do destinatário nas notas fiscais de combustível que figura como destinatária. Ao se manifestar, deve confirmar a operação como realizada ou informar que a operação não realizou, ou ainda seu desconhecimento acerca dela, nos termos do inciso 2 do artigo 30 da Portaria CAT 162 de 2008. Fecha aspas. Nesse contexto, afasta as razões recursais relativas aos itens 5 e 6, pois a legislação impõe ao autuado o dever de manifestação em cada nota fiscal eletrônica, Portaria CAT 162 de 2008, e não há prova de que as informações declaradas nas notas fiscais estão incorretas. Mantém a atualização da base de cálculo, tendo em vista que a matéria encontra-se pacificada por meio da súmula 13 deste tribunal. Antes posto, considerando as provas dos autos, com isso do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento, mantendo integralmente o AIM. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto também já estava disponível, tá? São 6 acusações. O recurso, ele carece, tanto o recurso quanto a defesa, ele carece de qualquer tipo de prova. Ele faz algumas alegações apenas, mas ele não demonstra cabalmente que as acusações estão incorretas. E muitas delas também não tem como você comprovar o erro, né? Principalmente aquelas em que você tem o destaque do ICMS, operação própria do ICMS-ST, e você registra ele em valor menor na EFD, suprimindo assim o recolhimento do imposto. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Presidente. Pois não, doutor. Não, só queria lhe parabenizar pelo excelente voto, né? Esgotou toda a matéria controvertida, realmente não tem nada a acrescentar, mas eu queria lhe dar os parabéns. Obrigado, doutora Luciana. Tá. Também estou satisfeito aí, senhor presidente. Parabéns pelo voto. Obrigado. Vou encerrar os debates. Pois não, também, doutora? presidente, não, nada a questionar. Concordo. Obrigado. Encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento de Alpes Distribuidora de Petróleo, AIM 451-58, recurso ordinário conhecido e não provido, passando ao último processo que está em pauta, AIM 451-662, Bila Carbon Brasil Limitada, processo de minha relatoria, o voto também já estava à disposição. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório, apenas uma acusação, e vou passar direto a leitura do voto a partir do item 7. O AIM contém conduta infracional de crédito devido de ICMS referente a material de uso e consumo utilizado como embalagem de produto final da autuada. A primeira instância manteve integralmente a acusação e limitou os juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10 deste TIT, em sua versão revisada. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade da exigência fiscal. Segundo a recorrente, a acusação não poderia ser formalizada sem a visita in loco da UFR para conhecer, abre aspas, as características técnicas do processo produtivo e do
próprio produto final dela decorrente, a fim de constatar a legitimidade do crédito. Transcrevo parte do recurso, que ele diz o seguinte: a subsunção do fato à norma para fins de exigência fiscal não pode desconsiderar as especificidades do caso concreto e também as características técnicas do processo produtivo e do próprio produto final dele decorrente. Nesse contexto, a recorrente entende que, para formalizar qualquer exigência, era indispensável que a autoridade fiscal tivesse ido antes às instalações da recorrente, da requerente, a fim de verificar em loco o processo produtivo e o produto dele decorrente. No caso em concreto, a autoridade fiscal limitou-se a alegar que as embalagens retornáveis adquiridas pela recorrente não lhe dariam direito ao crédito. Fez isso, contudo, pautando-se em meras presunções, e assim deixou de motivar adequadamente o ato administrativo do lançamento tributário, aqui discutido, que vende se a nulidade do AIM, aqui atacado, assim como a exigência fiscal. A presunção sob perspectiva ontológica consiste na análise dos fatos certos, com o intuito de formular conclusões cuja veracidade é incerta, ou seja, trata-se de juízo de convicção firmado sem o respaldo para comprovação direta, mas baseado tão somente em indícios que permitem inferir a ocorrência do fato presumido. Continuo no meu voto. A fase preliminar. A mesma se confunde com o mérito, pois a tese defensiva de mérito tem como fundamento a legitimidade do crédito. Ainda, registro que o relatório circunstanciado de folhas 9 a 17 informa as razões pelas quais o FR formalizou a acusação. O relatório circunstanciado demonstra a inexistência de presunção na lavratura do AIM. Pelo contrário, o documento descreve a situação fática, inclusive com resposta autuada à notificação e à legislação que fundamenta a acusação. Sendo assim, não existe a nulidade ventilada, razão pela qual a falta preliminar e passa ao mérito. No mérito, a autuada descreve o processo produtivo, inclusive com a juntada de laudo técnico, folhas 6330 e 6372, para demonstrar o direito ao crédito, tendo em vista que os materiais de embalagem são necessários para o acondicionamento do produto negro fumo, que é a forma particular do carbono. A recorrente argumenta que o processo produtivo é complexo e que, abre aspas, o negro de fumo não pode se receber umidade ou ser exposto a agentes externos, sob pena de perder suas propriedades e características técnicas, e assim tornar-se inviável para fins de comercialização. É nesse contexto que se faz necessária a utilização dos contentores flexíveis, big bags ou mini bags, sacos plásticos ou de papel, bem como seu acondicionamento em pallets de plásticos ou de madeira. Fecha aspas. Consta do relato infracional que a acusação de crédito recai sobre aquisições de produtos que serão utilizados como embalagem. Pelo recursal, a recorrente também informa que as acusações se referem a embalagens. Diz a recorrente. É nesse contexto que se faz necessária a utilização das embalagens retornáveis, que a recorrente trata como insumo, mas que adota a autoridade fiscal e a decisão recorrida, sem nenhum embasamento técnico, houve por bem classificar como bem de uso e consumo, insuscetíveis de gerar crédito e ICMS para a recorrente. Continuo no meu voto. Assevere-se a essencialidade das embalagens no sentido de que, abre aspas, se referida às embalagens, a requerente sequer conseguiria comercializar tais produtos, ou ainda que se o fizesse, seria com prejuízo irreparável às características técnicas do produto, tornando-o impróprio para o seu uso a que se destina. O laudo técnico descreve etapas do processo produtivo e especificações do produto produzido, e que as embalagens seguem normas específicas para manter a qualidade do produto produzido, negro de fumo. Ao analisar os autos, entendo que, em especial, o laudo técnico, entendo que a acusação deve ser mantida. A Igreja de Câmara Superior tem entendimento firmado de que o crédito é permitido quando a extinção integral e imediata do processo produtivo, ou seja, para que seja conferido o direito ao crédito, é necessário que haja um verdadeiro consumo, verdadeiro desgaste de tais materiais do processo produtivo, e não mero desgaste ou deterioração. Eu escrevo decisão da Câmara Superior nesse sentido, de relatoria do doutor João Maluf Júnior, e continuo no meu voto. Adicionalmente, registro que o laudo técnico informa a existência de pallets que não retornaram em razão da distância e custo de frete, e outros que retornaram e que são reaproveitados em outras saídas. Vejamos. Sobre a utilização do pallets, além da razão do negro de fumo não poder receber umidade, pois se isso ocorresse não poderia ser comercializado,
comercializados, se faz necessário que a base da embalagem seja protegida da água. Além disso, são utilizados nos armazenamentos e transportes dos produtos conforme a segregação abaixo. Pallet preto, esse tipo de pallet não retorna à empresa, uma vez que é feito para ficar no cliente, em razão da localização, por exemplo, aqueles situados nas regiões norte e nordeste, por conta da distância e o custo de frete, inclusive em caso de exportações, pois se torna inviável a devolução. Pallet amarelo, esse tipo de pallet retorna à empresa pelo fato do cliente não possuir área de descarte e licenças ambientais para tanto, logo realiza a devolução para utilização em outros embarques. As razões recursais e o laudo técnico demonstram que os materiais adquiridos não se entregam ao produto final e não são consumidos instantaneamente no processo produtivo. De tal sorte, não há como legitimar o crédito, razão pela qual resta mantida no mérito da acusação. Por força do artigo 28, não há como atender o pleito da redução da multa ao patamar de 20% do quanto exigido, por suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade e não confisco, pois os dispositivos legais que definem a multa são válidos e vigentes. Também mantém a atualização da base de cálculo, tendo em vista que a matéria se encontra simulada por meio da súmula 13 desse tribunal. Por fim, define o pedido de conversão de julgamento de diligência, considerando que ainda existem questões relacionadas a fatos que necessitem de esclarecimentos. Pelo contrário, o laudo técnico trazido do recurso ordinário permite identificar todo o processo produtivo necessário ao deslinde do caso. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e do mérito de provimento, para manter integralmente a decisão recuída, que manteve a acusação e limitou os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo a taxa Selic, consoante disposto na súmula 10 desse TIT. Se eu vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. O voto já está registrado, ele também já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida, gostaria de acrescentar algo? Fica à vontade. Presidente, desculpa, doutora Maria, pode prosseguir. Não, imagina, só comunicando que meu sistema caiu, eu estou tentando reiniciar. Então, fique à vontade, se puder me aguardar. Tá ok, a gente aguarda. Pois não, doutor Henrique. Bom, primeiramente, senhor presidente, parabenizá-lo pelo voto novamente. E apenas uma observação, eu vou acompanhá-lo integralmente aí no seu voto. Uma observação em relação à evolução jurisprudencial dessa matéria, é uma tendência de uma evolução jurisprudencial que vai para um outro sentido, que os contribuintes acabam defendendo isso, mas é que no momento da evolução jurisprudencial de hoje, e com base na legislação a qual a gente é vinculado, a gente não pode nem cogitar de decidir de uma maneira diferente da que foi decidida aqui, na minha opinião. Então, é só uma observação no sentido de que considero que está corretíssima a decisão e que vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado, doutor Henrique. A gente está... eu estou me pautando a decisão muito na Câmara Superior, né? Já exauro conhecimento da matéria, de que os tribunais cada vez mais vêm adotando uma flexibilidade no que diz respeito aos créditos, né? Então, assim, principalmente o TJ de São Paulo, STJ, eles estão cada vez mais adotando a possibilidade de crédito, né? Mas aqui, assim, dentro da cadeia do ICMS, o que tem se decidido na Câmara Superior é sobre um corte da legitimidade do crédito, né? Lembro que uma vez em discussão presencial, eu até citei que como a doutora Maria Anselmo está reiniciando, né? Por isso que, eu até citei que a internet hoje ela está tão intrínseca ao processo de produção que, por exemplo, se eventualmente você tiver um problema com a internet e você não conseguir emitir nota fiscal eletrônica, a produção para. Por quê? Porque as empresas não têm, muitas empresas, elas não têm um local para você ir lá e estocar a mercadoria.
E já tivemos eu já vi um caso em que as empresas ficaram 2 dias sem emitir nota fiscal eletrônica, né? E elas tiveram que parar a produção. Por quê? Por conta disso. E aí começou, aí foi o que eu fundamentei a decisão, né? Porque se for parar por essa ótica, você teria que dar direito ao crédito até com a internet, entendeu? Por quê? Só que a Câmara Superior foi lá e delimitou, falou, olha, não é tudo, entendeu? Não é tudo. Então, ela vai ter que estar intimamente ligada ao processo produtivo e se desintegrar no material, fazer parte do produto. Porque senão você vai ter que abrir o leque e basicamente você vai dar direito ao crédito em tudo, tá bom? Mas assim, a gente está atento, eu estou atento também à decisão judicial e ver qual vai ser o deslinde, mas assim que a Câmara Superior se curvar essa decisão, então eu vou começar a seguir esse entendimento. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, é o que a gente tem feito aqui, né? A gente tem que tomar o cuidado de separar as situações. Uma coisa é o que foi decidido em 2017 para PIS e COFINS, e que é o que está, no fundo, fundamentando todo esse movimento de evolução jurisprudencial. Mas aí o fato gerador de PIS e COFINS é uma outra coisa, os motivos para que aquilo seja considerado insumo para fins de PIS e COFINS são outros motivos, e aqui a gente tem uma legislação antiga e firme, e jurisprudência firme também, no sentido de que para o ICMS a metodologia é outra, então acho que esse cuidado a gente tem tomado, e é só um alerta assim, que se faz, e novamente parabenizando aí pelo voto. Obrigado. Doutora Maria Selma, conseguiu? Consegui, presidente. Tudo aqui. Tá. Eu vou confirmar a presença. Obrigada. Está verificando o quórum aqui. Em votação. Encerrado a votação e o julgamento de Birla Carbon Brasil Limitada, a IM 451.662, em curso ordinário conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Peço a todos apenas que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Encerrado, presidente.